Rodrigo, na sua opinião, os regimes populistas da América Latina, eles são semelhantes ou existem tipos diferentes? Eu concordo com a análise do Eduardo. Eu acho que existem algumas diferenças localizadas, mas o fenômeno é o mesmo, né? Quer dizer, o fenômeno eu acho que é basicamente o mesmo. É uma região onde, infelizmente, ainda predomina mais aí uma reação instintiva, emocional, em vez de alguma reflexão mais racional. E também, eu acho perfeita a colocação do Viola de trazer a questão do curto versus longo prazo. Eu vejo essa demanda popular que gera a possibilidade de do populismo vingar como muito parecido com uma demanda de uma criança mimada, né, que, inclusive, quer se eximir de responsabilidade e delega aí para o pai, né, todas as responsabilidades da sua vida, né, das suas escolhas e tudo mais. Vejo também um caráter comum a todos, que é a questão da inveja, muitas vezes. Quer dizer, acho que a população latino-americana como um todo lida mal com a questão da meritocracia, do sucesso alheio, né, em vez de admirar pessoas que conseguiram atingir o sucesso pessoal e coisas do tipo, o sucesso está mais para pecado, né, para crime, abaixo da linha do Equador, então acho que também tem essa característica. E aí eu queria aproveitar, só para pegar um gancho com a questão da democracia, para lembrar que a democracia é um meio. A democracia não é um fim em si, ela é um meio, a finalidade seria preservar as liberdades individuais. E quando tem esse contexto, fica muito difícil você preservar as liberdades individuais quando a democracia passa a ser vista como uma simples ditadura da maioria. É a mediocracia, que dizia aqui o Hector, quer dizer, você, em vez de ter meritocracia, você tem mediocracia. É preciso lembrar que maioria não é fonte de justiça, né? A maioria escolhe, eventualmente, sacrificar Jesus Cristo e não Barrabás. Maioria pode ser a eleição entre dois lobos e uma ovelha para ver o que vai ser a janta do dia. Então, a distinção importante que está muito pouco clara na América Latina como um todo, e eu não faria muita distinção, algumas questões mais institucionais no Brasil preservaram algum grau maior de liberdade individual. Mas o fenômeno é geral. E acho que falta justamente essa ideia de separar a democracia de república. Quer dizer, os pais fundadores dos Estados Unidos não eram democratas no sentido que é compreendido na América Latina hoje. Eles eram defensores de uma república que preservasse as liberdades individuais da vontade da maioria do momento, da maioria instável e desejosa de poder, quer dizer, que ignoraria, então, esses direitos das minorias. Aristóteles, já é uma discussão antiga, Aristóteles, em política, faz uma pergunta que acho que pouca gente se faz hoje em dia. Ele diz, se por serem superiores em número, aprouver aos pobres dividir os bens dos ricos, não será isso uma injustiça? A resposta é óbvia, né? Será uma injustiça. Só que quando você assume que o conceito, o próprio critério de justiça vem da votação, né, da tal democracia plebiscitária ou popular, como dizem, né, esses eufemismos, se você parte dessa premissa de que a própria fonte da justiça está na escolha da maioria, você corre muito sérios perigos e riscos de debandar, de cair aí num autoritarismo populista. Então, acho que a região como um todo está caminhando aí nessa direção, nesse caminho da servidão, que falava Hayek, por falta de questões institucionais que seguram isso e culturais, né? E o Brasil está um pouco melhor na foto, por alguns fatores. Acho que a imprensa conseguiu se manter razoavelmente livre no Brasil, né? Quer dizer, não existe imprensa livre e verdadeira quando concessão do governo e quando todos são reféns do governo, seja por verbas de propaganda de estatais e tudo, ou seja por pressão de que o custo da legalidade no país é proibitivo. Então, todos os empresários são, eventualmente, jogados aí pelo próprio governo na ilegalidade ou informalidade de alguma forma. Então, acabam que todos são reféns do governo. Então, não há liberdade de imprensa, de fato, nem mesmo no Brasil. Mas conseguiu segurar algumas instituições um pouco melhor aí do que Venezuela, do que Bolívia, do que Equador, Honduras e a própria Argentina no momento. Então, eu acho que, assim, até quando consegue segurar isso, eu não sei. Espero que não só segure, como melhore, como reduza esse ímpeto populista e centralizador. Mas é difícil, porque trata-se, na minha opinião, claramente de um fenômeno regional e geral.